Fala, queridos alunos, tudo bem, moçada? Tudo certinho, tudo na Santa Paz? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou ensinar para os senhores como que a gente representa campo magnético usando a regra da mão direita no fio condutor retilíneo. Vou começar com o condutor retilíneo, depois vou para a espira, solenoide. Qual vai ser o posicionamento da mão dos senhores na sua tela do computador ou no caderno? Então você vai imaginar isso. O que eu estou fazendo aqui na lousa, você faz na tela do seu computador, do seu celular, tablet, ou desenha a figura no caderno e faz a mesma coisa, ok? É isso que eu quero que vocês entendam para aprender a colocar certinho a mão para representar o campo, ou a força, a corrente, velocidade. Vocês vão aprender comigo agora. Vamos relembrar um negócio importante? Moçada, o que eu quero que você lembre? Ó, primeiro, a grande ideia é a gente representar algo em 3 dimensões. Então, o que eu queria que vocês entendessem? Ó, esse plano da lousa, nós conseguimos representar em 2 dimensões, no plano Y e no plano X. No eixo Y ou no eixo X, melhor dizendo. Agora, o eixo Z, ele é aquele, a terceira dimensão é aquele que está saindo ou entrando no plano da lousa, ou no caderno, ou no celular dos senhores, que é o que nós vamos usar essa brincadeira para representar. No eixo Z, o quê? O xizinho, algo entrando, não vai esquecer disso aqui, e o pontinho, algo saindo. É isso que eu quero que vocês lembrem. O que é esse algo? Pode ser campo magnético, velocidade, força, depende do que ele vai pedir. Então é sempre assim, ó, entrando, o meu dedo no caso, entrando no plano da lousa, agora saindo do plano da lousa, apontando no meu olho. Essa é a grande sacada. E aí a gente começa a representar o campo magnético num condutor retilíneo. É isso que eu quero ensinar para vocês agora. Como que nós vamos desenhar? Eu tenho um fio condutor retilíneo, vai ter corrente elétrica passando por ele. Ao redor dele, perpendicular ao plano desse fio, tem um campo magnético e ele faz uma circunferência. E eu tenho que aprender a desenhar essa circunferência em 3 dimensões, através dessas simbologias. E é isso que eu quero te ensinar. Eu sei que existe um fio, tem um campo ao redor dele? Vamos representar? Começamos então a representar num condutor retilíneo através da regra da mão direita. Vem comigo. Ó, o fio está aqui, na vertical. Tem uma corrente elétrica passando aqui, ó, de baixo para cima. A gente até pode falar o seguinte, ó, por convenção do polo positivo ao polo negativo, vai ter um campo magnético perpendicular ao plano desse fio, fazendo uma circunferência. Aí você fala assim, JG, eu posso representar, já que o senhor falou que é uma circunferência, o campo magnético, posso fazer assim? Nós sabemos que isso, na realidade, é representando uma circunferência, mas eu tenho que representar em 3 dimensões e não em 2 dimensões. Eu não vou poder fazer isso no vestibular. Então, qual é a representação da regra da mão direita? A representação é o seguinte, ó, presta atenção. Os seus 4 dedos farão o papel do campo magnético, os 4 dedos fechados, e o seu polegar, o papel da corrente elétrica. Então, esse é o posicionamento que eu vou usar na regra da mão direita. Aí você vai lá e faz comigo. Polegar, o seu dedão é a corrente, os 4 dedos é o campo. Vem comigo para os senhores entenderem, ó. Polegar para cima. Por quê? Porque a corrente está para cima. Do lado direito do fio, os meus dedos querem entrar no plano da lousa. Do lado esquerdo do fio, os meus dedos querem sair. Então o que eu vou ter? Eu vou ter um campo magnético entrando, ou seja, a teoria os senhores vão lembrar que eu já falei. Toda vez que tem corrente elétrica passando por um fio condutor, tem campo magnético. Entra do lado direito, sai do lado esquerdo. Representei o campo magnético ao redor desse condutor retilíneo. Eu representei aquilo que eu falei para os senhores, aquela circunferência ao redor do fio. Entra do lado direito, sai do lado esquerdo. Eu fiz isso aí, a representação. Beleza, ótimo. Coloca o fio agora na horizontal. Perfeito, ó. Do mais por menos, representa o campo magnético. A gente já sabe, ó. Perpendicular ao plano do fio. Representa em 3D. Polegar no sentido da corrente. Meus 4 dedos querem entrar na parte de baixo e sair na parte de cima do fio. Então, se vai entrar embaixo, eu vou ter um campo magnético entrando na parte de baixo, saindo na parte de cima. É isso aqui, ó. O campo entra aqui e sai aqui. Representei o campo magnético. Representei essa circunferência ao redor do fio. Deu para entender? Cuidado com esse último caso. O último caso é isso aqui, galera, ó. O fio, ele está saindo, ele está aqui, ó, no eixo Z, perpendicular ao plano da lousa. Está aqui o fio. E a corrente elétrica, ela pode, no caso, estar entrando no plano da lousa ou saindo. Nesse meu exemplo, eu peguei uma corrente saindo. Essa corrente está saindo do plano da lousa e indo no seu olho. E aí eu tenho que representar o campo. Ou seja, o fio está aqui,
existe um campo magnético fazendo isso aqui, uma circunferência sempre perpendicular ao plano do fio. Eu não tenho dúvida em falar para os senhores que o campo magnético é essa circunferência. Mas e aí? Aí eu vou ter que saber se ela está no sentido horário ou anti-horário o campo. Como? Regra da mão direita. Cuidado, o seu polegar é a corrente, os 4 dedos fechados é o campo. Polegar, como está saindo? Coloca o polegar apontando no seu olho, os 4 dedos é o campo magnético. Então olha que interessante, nesse caso, o campo magnético, ele vai estar assim, ó, no sentido anti-horário. É isso aqui, ó. Acabei de representar o campo magnético gerado por esse condutor retilíneo no eixo Z. Muitas vezes ele pede para representar exatamente no ponto. Você vai lá, faz um vetor tangenciano. Às vezes ele fala, ó, coloca uma bússola. Você desenha a bússola, o norte da bússola acompanha as linhas de campo. E é assim que a gente representa o campo magnético ao redor do condutor retilíneo, ok? Essa é a dica que eu dou para os senhores. Valeu, galera!